Santo Café com assunto importante, gente. Em janeiro deste ano, 2 grandes vazamentos de dados expuseram informações aí de 223 milhões de brasileiros, incluindo e-mail, telefone, informações fiscais e CPF. Hoje a gente vai falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no ano passado e regulamenta o uso de dados pessoais no Brasil. Quem vai explicar tudo para a gente sobre esse assunto é o Eduardo Oliveira. Ele é auditor e consultor em Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente vai conversar com ele, já está aqui na tela para a gente. Bom dia, Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Muito bom dia, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui convosco hoje, neste dia maravilhoso. Bacana, vamos começar então explicando para a gente, Eduardo, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a importância dela. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba por ser um marco bem importante, um marco histórico no Brasil, porque ela vem definir regras para a privacidade dos dados nossos. Nós, titulares dos nossos dados, titulares dos nossos direitos, é um marco histórico nós podermos definir se queremos que alguém colete ou não os nossos dados e de que forma é que coleta. Então nós passamos a ter uns direitos bem acrescidos, regulamentados pela Lei Geral de Proteção de Dados, que a partir de agora as empresas que necessitam de coletar os dados, os nossos dados, de pessoa física, vão ter de obedecer a determinadas regras para que não aconteça aquilo que nós temos verificado nas últimas semanas, graves vazamentos de dados. Quais são os pontos principais que essa lei trata, Eduardo? Explica para a gente na prática o que pode acontecer caso uma empresa infrinja essa lei. Muito bem. A primeira coisa que nos dá o direito hoje, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, é que as empresas elas necessitam do nosso consentimento para a coleta de dados. Elas não podem mais sair e pedir dados por qualquer compra, por qualquer nossa visita a um estabelecimento comercial ou até mesmo dentro de uma empresa. Tudo isso tem regras. E a regra fundamental e principal é o nosso consentimento. Sem o nosso consentimento não tem coleta de dados e ainda assim para a coleta de dados é necessário que haja um objeto, uma finalidade específica. Eu não posso coletar o dado de alguém e determinar que a finalidade ela é ampla, é sui generis. Não posso. Eu tenho que identificar qual a finalidade e informar se eu compartilho ou não esses dados com alguém e ainda informar também de que forma é que é feito o armazenamento. Essa é uma principal. O armazenamento é seguro ou não? Aonde estão armazenados os dados que eu coleto? Eduardo, agora é importante para todas as partes envolvidas aí no processo de uma empresa, empresários, colaboradores e os clientes também? É importantíssimo. Primeiro que todos nós temos o nosso sigilo, gostamos que a nossa informação ela seja uma informação privada. E quando nós temos que facilitar esses dados, de alguma forma obrigatória, numa clínica médica, numa universidade, onde haja necessidade dessa coleta de dados, nós precisamos de saber se essa empresa está ou não adequada, qual o nível dela de adequação. E ainda muito importante, quem faz essa adequação à empresa? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela obriga, não é facultativo, é obrigatório, que a empresa tenha um canal exclusivo para que nós, titulares dos dados, possamos a todo e qualquer momento pedir a remoção do nosso dado. Eu posso ligar para uma empresa através desse canal específico que deve ser gratuito e facilitado e pedir, olha, por favor, o meu nome é Eduardo e eu gostaria que removessem os meus dados da sua base de dados. Ou então eu peço apenas a informação se ela ainda consta ou não. Esse é um direito que é consagrado na Lei Geral de Proteção de Dados a nós, titulares. Bom, e as empresas hoje, a maioria delas ainda não está adequada, ainda não tem bem essa informação, porque se assim fosse, nós teríamos essa informação a quando nos dirigimos a um estabelecimento comercial, a uma empresa, a qualquer local que faça a coleta de dados, nós visualizaríamos lá uma placa que diria que, através desse contacto, através de um canal exclusivo, poderá obter essa informação. Isso não existe.
e isso é grave ainda nos dias de hoje, tanto dentro das empresas, nos setores de RH, que é obrigatório, quanto a nível de empresas que coletam dados para a sua atividade. Usualmente, esses dados eles são usados por essas empresas para quais finalidades? Bom, nós temos o caso de uma empresa comum, como aquela que todos nós trabalhamos, que os dados, a finalidade deles, em primeiro lugar do RH, são os nossos colaboradores, são as pessoas que trabalham conosco. E por isso é necessário de coletar os dados. Nos contratos de trabalho, nos contratos laborais, não tem nada de errado. Apenas, juridicamente, esses documentos precisam de ser alterados e adequados. E por isso a empresa precisa de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados para que possa informar nesses documentos que têm necessidade de ser adequados das novas regras, desses pedidos de consentimento. Depois nós temos outro tipo de dados, que são aqueles que as farmácias nos pedem, né? São aqueles que colégios nos pedem, clínicas médicas nos pedem, que são os chamados dados comerciais. Os nossos dados, eles são importantes para as empresas. Sem o nosso dado numa clínica médica, por exemplo, não tem como um profissional fazer a nossa consulta. Ele precisa de conhecer os nossos dados pessoais, mas que se tornam dados sensíveis, porque posteriormente tem a emissão de exames médicos, por exemplo. Então nós temos um dado pessoal que rapidamente ele se torna um dado pessoal sensível. A sua sensibilidade aumenta. E por isso, esse dado não deve ser compartilhado sem o meu consentimento. Não deve ser compartilhado para fins comerciais, para fins econômicos. Ainda se ele fosse, eu necessitaria, como titular dos meus dados, de fornecer o meu consentimento. Esse é um direito que nos assiste a partir de hoje. Então, qualquer empresa que necessite de coletar dados para fins comerciais, por favor, informe primeiro. Nós precisamos de consentir ou não. Esse é um direito que nos assiste. Certo. Eduardo, agora, essa é uma lei que rege somente o meio digital? Não. Esta lei, ela rege todas as organizações religiosas sem fins lucrativos, o chamado terceiro setor, ela rege ONGs, ela rege o setor público, ela rege o setor privado. Então, ela rege várias áreas, que é primeiro, segundo e terceiro setor, sem exceção. Então, as empresas veem-se obrigadas a se adequar sem qualquer exceção, sem qualquer privilégio que lhes seja dado para que não o façam. Então, por favor, empresas necessitam de se adequar e é até um benefício. A empresa hoje que está adequada, ela tem mais credibilidade, ela ganha mais transparência e não vai entrar nestes problemas que nós vemos dos vazamentos de dados consecutivamente todos os dias. Passa mais seriedade, né, para o consumidor. Por exemplo, eu como consumidor, eu chego numa loja de departamento e vou fazer uma compra ali. Em que circunstância a empresa pode exigir meus dados pessoais? Ela pode exigir meus dados pessoais mesmo se eu comprar à vista, por exemplo? Não. Em nenhuma circunstância uma empresa, neste caso no comércio, pode exigir os nossos dados como consumidor. Em qualquer momento não é obrigatório, não pode exigir. O que nós podemos é facultar, por exemplo, o nosso CPF para a emissão de uma nota fiscal, que o estabelecimento comercial tem um programa dentro do seu próprio sistema, que é um programa que é estadual, municipal, um programa informático que coleta o nosso CPF e emite a nota fiscal. Só que, posteriormente ou no decorrer de uma compra, é normal, é aceitável e que um estabelecimento comercial possa pedir os nossos dados. Afinal, ele necessita de conversar conosco, até para fins do nosso interesse. Se tem uma promoção que o produto chegou, mas para isso, ele tem que nos pedir o consentimento. Então, através de um documento, ele pede que nós possamos preencher os nossos dados, só que como troca, ele se obriga a dar transparência para nós. Ele se obriga a informar que está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, quem é o seu DPO ou o seu encarregado, que é a pessoa principal da adequação de uma empresa. Sem ela, qualquer empresa não se pode adequar. Ela não pode fazer ela mesma. Ela vai ter que contratar um profissional no mercado que a possa instruir sobre a melhor forma, a forma correta de se adequar
sobre a forma correta de adequar a sua área jurídica, que são os seus documentos, sobre a forma correta de ter capacitação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela obriga algumas adequações às empresas. Quando ela comunica rapidamente e de uma forma simples, num documento que nos dá como consumidores, ela tem que rapidamente expressar tudo isso, que com o nosso consentimento é que ela coleta os dados não são para serem comercializados, são para serem usados pela própria empresa, com o legítimo interesse e a base legal do consentimento. Ela informa qual o seu canal de call center que ela tem, para que se eu quiser amanhã, doravante, dizer, olha, não quero mais os meus dados, cansei, não quero saber mais informações sobre a vossa loja, os vossos produtos, eu necessito de ter esse canal para que eu possa pedir a revogação do meu consentimento. Então, todas essas regras, elas estão muito bem definidas na Lei Geral de Proteção de Dados. E o empresário, a empresa, precisa de conhecer para que esteja adequada e para que não possa incumprir em alguma multa, lembrando que elas vão a 50 milhões de reais. Essa é a punição que o artigo 52 da lei referencia. Nossa, bem alto, né? Agora, Eduardo, essa é uma lei nova aqui no Brasil, né? Em outros países ela é mais antiga. É uma lei que veio aí para alertar realmente sobre o cuidado diário da replicagem de informações? É sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018. Então, nós estamos em 2021 hoje, ela já não é tão mais nova, não é? Apesar da vigência dela ser de agosto do ano passado. Então, a lei passou 2 anos, no chamado período do vacatio legis, para que as empresas tivessem 2 anos para se adequar. Não foi nem um curto período, foi um período até, quanto a mim, na minha opinião, satisfatório e longo. Entramos no meio de uma pandemia, as empresas tiveram algumas dificuldades, mas ainda assim, nós estamos há mais de 6 meses com essa lei vigente, atualizada, e muitas empresas não se adequaram ainda. Em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, a Lei Geral da Proteção de Dados, ela vem da GDPR, General Data Regulation Protection. Ela vem de uma lei europeia que igualmente, como o Brasil necessitou de regulamentar lá atrás, anos atrás, a Europa também necessitou de regulamentar. Por quê? Porque em todos os países do mundo existe coleta de dados, não é? Basta lembrar de uma situação que nós vamos, durante um final de semana, para um hotel de lazer com a nossa família. O hotel necessita de coletar os nossos dados. Se nós entrarmos num parque de lazer, num parque de diversão, com a nossa família mais uma vez, é necessário de coletar os dados de todo mundo, não é? Sem a coleta de dados, nós não somos identificáveis. Mas para que isso aconteça, é necessário haver uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem regras para que seja feito. No Brasil e no mundo. Já há empresas aqui no Brasil que foram punidas baseadas nessa lei? Nossa, como existe. Nesse período do vacatio legis, que foram os primeiros 24 meses para as empresas se adequarem, curiosamente o Brasil foi um dos países do mundo que mais multas aplicou. Então reparem como era uma área bem sem regulamentação. Muitas empresas, não vou citar o nome de nenhuma delas para não ferir susceptibilidades, mas multas que chegaram a 10 milhões de reais. Então, vejamos só, dentro de um período de adequação que ninguém era para ser multado, e essa prática de coleta de dados, de venda de dados, distribuição, compartilhamento, é uma prática que hoje ela ofende a privacidade dos nossos dados como titular. Bom, e agora que a lei está vigente? As multas continuam aí. As multas continuam, apesar de o artigo 52 da lei, que define a punição, estar ainda num mais um vacatio legis até agosto deste ano, mas sempre que a prática se verifica que ela é repetitiva, de uma forma sequencial, e que isso usufrui um benefício econômico para a empresa, essa venda de dados, nós verificamos já essa jurisprudência no mercado, que é a aplicação da multa. Na verdade, aquilo que está a acontecer hoje, nós verificamos na mídia, não é? Desde segunda-feira até hoje, sexta, esses vazamentos de 220 milhões de dados é uma coisa impensável. A nossa vida, ela foi vazada sem possibilidade de regresso, porque os nossos dados de FGTS, de INSS, o nosso endereço,
que é um local privado da nossa casa, não é? O nosso refúgio particular. Esses dados não podem ser vazados e não podem nem ser compartilhados sem o nosso consentimento. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, de facto, ela veio a impor um limite e uma regulamentação necessária. Eduardo, e essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela está diretamente ligada à segurança na internet também, né? Também. Curioso que logo no artigo 1º da lei, ela fala o seguinte, os dados coletados por meio físico ou digital. Ou seja, hoje, no meio da pandemia, onde tantas áreas do comércio, com alguma consecutividade, elas estão na faixa vermelha, não é? Fecha, abre, fecha. Então, a nós consumidores resta-nos comprar pela internet. E quando compramos pela internet, via digital, não é? Coletam os nossos dados também. Então, os dados coletados de forma física, papel, ou coletados via internet, eles são igualmente abrangidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Quando o consumidor ele se sente lesado, quando uma empresa pratica a venda de dados e ele se sente lesado por isso, a quem o consumidor recorre? Bom, o consumidor hoje tem 3 possibilidades. Primeiro tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o xerife grande que regula e que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados, chama-se ANPD, que já está em funcionamento, tem um site, tem número 0800, canal gratuito, mas também existem outros órgãos reguladores e fiscalizadores no mercado, entre os quais o PROCON, que nós conhecemos, o PROCON. E existe também o MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Território. Então nós temos hoje 3 órgãos fiscalizadores que eles atuam não apenas naquela fiscalização que fazem a qualquer local, mas eles atuam sobre provocação. Então eu posso ligar para qualquer um deles, manifestar o meu repúdio, manifestar a minha insatisfação com qualquer estabelecimento comercial ou com qualquer empresa, e que isso é o suficiente para uma demanda imediata de uma fiscalização para verificar essa situação. Eduardo, é aquelas ligações que a gente recebe muitas, né, indesejadas aí, que a gente recebe muitas vezes de bancos e também muito de empresas de telefonia, de internet, empresas em geral, oferecendo aí serviços e produtos. Elas são ilegais? De alguma forma elas estão cometendo alguma irregularidade só de estar ligando ali para o consumidor? Elas estão sim. Elas já começam por provocar 2 problemas para nós. O primeiro é um problema de invasão à nossa privacidade. Ou seja, eu nunca forneci o meu número, os meus dados pessoais para aquela empresa, para que ela entrasse em contato comigo. Bom, e como é que ela obteve? Ela obteve através de um compartilhamento. Então, no local onde eu estive e que coletaram os meus dados, com ou sem o meu consentimento, essa empresa não me informou que ela iria compartilhar com as demais essa minha informação. E ela começa a ofender a minha moral e criar um dano para mim quando ela me liga às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, num horário indesejado. Vou dar um exemplo. Enquanto nós estamos aqui agora, em direto, ao vivo, 3 ligações de números que eu não conheço de lado nenhum entraram aqui no meu celular. Bom, poderiam ter criado algum prejuízo de maior, não é? Poderiam. Então, esses prejuízos que são causados e que muitas vezes são irreversíveis, eles já constituem um dano. E resta saber e apurar qual o nível desse dano moral. Então, essas ligações são demasiado inconvenientes, têm tendência a acabar, porque essas organizações, essas empresas, que também são obrigadas a se adequarem, têm tendência a diminuir, e tudo isso passa a ser mais regulamentado, graças a Deus e para nosso benefício, né? Porque é chato demais. Incomoda, né, em algumas situações, com certeza. É uma lei, Eduardo, que foi criada, então, especificamente para o consumidor, para o benefício do consumidor, ou as empresas também são beneficiadas de alguma maneira? O benefício, eu digo que é em 2 atos. Nas minhas aulas, eu sou professor também, eu falo para os meus alunos que é um benefício mútuo. Primeiro, para as empresas. As empresas acabam por ter hoje a oportunidade de dialogar com maior transparência. Então, elas têm essa oportunidade agora de falar a finalidade para as quais elas coletam os nossos dados. E para nós o benefício também é grande,
porque nós podemos estar de acordo em compartilhar os nossos dados, não tem problema nenhum. Mas cada um é dono do seu dado e cada um tem essa possibilidade de dizer sim ou não. Não pode ser uma exigência. Eu queria só comentar aqui, foi uma informação, foi um dado que saiu agora no mês de janeiro, semana passada, no finalzinho, e que mostrava o seguinte: um estudo feito por uma empresa bem conhecida no mercado, concluiu que no último trimestre do ano de 2020, então outubro, novembro e dezembro, na Grande São Paulo, no estado de São Paulo, mas na Grande São Paulo, foram ajuizadas 139 ações, que envolvem 15 milhões de reais de danos pedidos. Vejam só, em 3 meses apenas, na Grande São Paulo, 139 ações, que inicialmente elas eram apenas trabalhista e que viraram de trabalhista para LGPD, ou seja, impacta diretamente o RH das empresas. E por que é que isso acontece? Possivelmente 139 pessoas se sentiram ofendidas com o compartilhamento dos dados. Ora, o que é que serve esta informação? Serve para que as empresas se atentem. Tanto é uma via de mão dupla boa para empresas, como para nós titulares dos dados. E isso acaba por ser benéfico para o meio corporativo, que é a privacidade dos nossos dados. Bacana, Eduardo. Agora explica para a gente, aí, até para essas empresas, tem muitos empresários aí assistindo também, que às vezes nem conheciam, né, essa lei, e como é que essas empresas fazem para ter essas adequações, né, para que elas não corram o risco aí de ter alguma punição? Bom, as empresas elas devem ir ao mercado, o mercado é sempre competitivo, o mercado é aberto, então, por favor, vão ao mercado, não procurem apenas uma adequação tecnológica, não é um programa de antivírus. Na verdade, é muito mais do que isso. Então, as empresas devem ir ao mercado, procurar empresas sérias, idôneas, que tenham requisitos, dados comprovados, que já executaram. Por quê? Eu falo sempre isso. Uma vez que o empresário paga a um profissional, ele tem o direito de exigir. E depois de pagar, e se ele não verificar e checar antes os trabalhos desse profissional, quais as referências, ele vai ter dificuldade em reaver o seu dinheiro e vai continuar a estar desadequado. Então, o meu conselho é que o profissional vá ao mercado e veja qual é a empresa que tem profissionais dentro dela, podem o ajudar na área jurídica, na área de capacitação, na área de adequação, com auditoria, com consultoria. E não esqueçam, sempre peçam para que esse profissional seja o vosso DPO, que é o vosso encarregado. Porque o encarregado, muita gente não sabe, mas ele é solidariamente responsável com a multa. Quer dizer, a lei ela introduziu uma condição que ela é favorável para as empresas, que quem elas contratam, elas vão contratar também um responsável solidário com qualquer problema que exista. E isso é muito bom, porque o profissional não vai embora e não vai falar a partir de agora não me interessa mais, não é verdade. Ela é responsável do princípio até ao fim da adequação e doravante. E é muito importante que o empresário conheça e tenha essa informação para que ele possa exigir do dinheiro que ele vai pagar para fazer a adequação. Ele pode pagar R$10, ele pode pagar R$100.000, dependendo do porte da empresa e da necessidade. Mas mesmo que ele pague R$1 que seja por mês, ele tem o mesmo direito de exigir ao profissional que ele é solidariamente responsável com a sua adequação. Tá certo, excelente conversa. Quero agradecer então Eduardo Oliveira, que é auditor e consultor em Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado pelas informações, com certeza esclareceu bastante coisa aí pra gente nessa conversa, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado, e o meu desejo é que todas as empresas se adequem logo, o mais rápido possível, porque aí tornamos o mercado dos dados mais transparente e mais seguro para todos nós. Muito obrigado.